Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu quero agradecer sua amizade, seu carinho, parceria diariamente na meditação da palavra do nosso Deus através desses áudios diários. Hoje nós vamos falar ainda sobre milagres e o texto está em Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34, que diz assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui nós temos uma pergunta retórica: o que mais direi? Ele apresentou uma lista imponente de homens e mulheres que demonstraram fé e perseverança no período do Antigo Testamento. O que mais ele teria de apresentar para deixar claro o que pensa? Não lhe faltavam exemplos, mas faltava tempo. Levaria muito tempo para entrar em detalhes. Então ele se satisfaria em nomear alguns e dar uma breve lista de triunfos e prova de fé de outros. Vamos falar então da sua lista, começando por Gideão, cujo exército foi reduzido de 32.000 soldados para apenas 300, e assim ele tem uma tremenda vitória, porque Deus estava à frente de toda a peleja. Depois vem Baraque, quando convocado para guiar Israel para a batalha contra os cananeus, ele concordou com a condição de que Débora fosse junto. Apesar dessa faceta de covardia em seu caráter, Deus viu confiança verdadeira e o listou entre os homens de fé. O próximo é Sansão. Foi outro homem de óbvia fraqueza. Ainda assim, Deus detectou a fé que o capacitou a matar um leão com as mãos, a destruir 30 filisteus em Asquelon, a matar 1.000 filisteus com a queixada de um jumento e a carregar as portas de Gaza e, finalmente, derrubar o templo de Dagon, matando mais filisteus em sua morte do que em sua vida. Temos aqui Jefté, apesar de ser um filho ilegítimo, ascendeu para ser o libertador do seu povo contra os amonitas. Ele representa a verdade de que a fé habilita um homem a ascender acima de seu nascimento e natureza para fazer história para Deus. Temos o próximo é Davi, resplandeceu no duelo contra Golias, em seu nobre comportamento em relação a Saul, na conquista de Sião e em outros incontáveis episódios. Em seus salmos, encontramos sua fé consolidada em penitência, louvor e profecia. Samuel foi o último dos juízes de Israel e o primeiro profeta dessa nação. Ele foi um homem de Deus para a nação em uma época em que o sacerdócio era marcado pela falência espiritual. Foi um dos maiores líderes da história de Israel. Adicionada a essa lista de profetas está um nobre grupo de porta-vozes de Deus, homens de personificada consciência que preferiam morrer a mentir, ir para o céu com boa consciência, a ficar na terra com má consciência. Temos ainda quando ele vai não mais nomear homens, mas seus feitos extraordinários. Ele começa citando que subjugaram reinos. Nesse ponto, nossa mente se volta para Josué, ou os juízes, que eram, na realidade, líderes militares, incluindo Davi e tantos outros. Eles praticaram a justiça. Reis como Salomão, Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias são lembrados pelos reinos que, embora imperfeitos, se caracterizaram pela justiça. O texto vai dizer que também eles obtiveram promessas.
Isso pode significar que Deus fez alianças com eles, como no caso de Abraão, Moisés, Davi e Salomão, ou que eles receberam o cumprimento das promessas, demonstrando assim a verdade da palavra de Deus. Eles fecharam a boca de leões. Daniel é um exemplo excepcional, mas também devemos nos lembrar de Sansão e de Davi. Quando o texto vai dizer que eles extinguiram a violência do fogo, a fornalha conseguiu queimar apenas as algemas dos 3 jovens hebreus, os melhores amigos de Daniel, e isso os libertou. Assim provou ser uma bênção disfarçada. O texto de Hebreus ainda vai dizer que eles escaparam ao fio da espada. Temos aqui Davi escapou dos maus intencionados ataques de Saul, Elias escapou do ódio assassino de Jezabel e Eliseu, que também escapou do rei da Síria. Eles ganharam força da fraqueza. Muitos símbolos de fraqueza são encontrados nos anais da fé, escritos na palavra de Deus. Temos Eude, que era canhoto, mas ainda assim fez justiça e destruiu o rei de Moabe. Jael, que era uma mulher e que matou Sísera com uma estaca na tenda, libertando o seu povo. Gideão usou frágeis cântaros de barro para derrotar os midianitas. Sansão usou a queixada de um jumento para matar 1000 filisteus. Todos eles ilustram a verdade de que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quero ainda citar que eles fizeram-se poderosos em guerra. A fé dotou os homens de força além do natural e os habilitou a superar obstáculos intransponíveis. Eles puseram em fuga exército de estrangeiros, embora muitas vezes defasados e superados em números, os exércitos de Israel saíam vitoriosos para a confusão do inimigo e assombro de todos. Quantos nomes e situações inéditas estão diante de nós? O que faremos? Creremos no poder do grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e o buscaremos, porque diante de todos os obstáculos e todas as causas que nós precisamos apresentar a Ele, nós precisamos crer que o Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje. Nós temos não só um desafio de amadurecer e crescer nessa fé, como os antigos que foram citados por esse texto de hoje, como também avançarmos testemunhando aos que estão ao nosso redor, no tempo presente, a continuar crendo que Deus vai sim nos ajudar a solucionar cada uma das necessidades que temos pela frente. Essa é, pois, a reflexão de hoje. O desafio de mantermos uma fé em crescimento, em maturidade, e uma fé operosa, capaz de ver os milagres de Deus acontecendo como aconteceram no passado. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos leve a viver de glória em glória e sermos mais que vencedores. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço e que a nossa fé continue crescendo em nome de Jesus. Amém.